Fala galera, beleza? Bom, a gente vai começar agora o módulo 4, tá? Podem pegar aí e a gente vai começar com matemática financeira, beleza? A gente vai aprender a trabalhar com porcentagem, acréscimo, desconto, juros. A gente vai aprender a mexer com isso aí, ok? Então, ó, beleza, matemática financeira, a primeira coisa que a gente precisa saber é trabalhar com porcentagem, tá? Então, porcentagem, ó, quando eu falo assim, por exemplo, 15% é a mesma coisa que eu pegar 15, ó, 15% é a mesma coisa que eu pegar 15 sobre 100. Isso aí eu acredito que vocês devem saber, né? Então isso aqui é 15%, certo? Ou seja, se a gente pegar 15 e dividir por 100, é só a gente andar com a vírgula duas casas, né? O 100 tem dois zeros, anda duas casas, então fica 0,15. Então 15% é 15 sobre 100 ou 0,15, ok? Então vamos ver agora acréscimo. O que é um acréscimo? Quando eu falo que eu vou acrescentar algo em um valor, alguma coisa assim, vamos ver um exemplo. No mês de outubro, página 5, tá? No mês de outubro, a despesa total de Fernanda foi de R$ 840. Em novembro, com o aumento de gastos com transportes e alimentação, sua despesa teve um acréscimo de 6,5%. Ou seja, aumentou 6,5%. Qual foi a despesa de Fernanda em novembro? Então, eu quero saber quanto que ficou depois que teve esse aumento. Então tá. Esse 6,5% vai ser o quê? Vou pegar e fazer em cima do que ela tinha, em cima do total dela. Então, ó, como é que eu vou fazer? Vou pegar 840. Primeiro eu preciso saber quanto que é 6,5% de 840 e somar com 840. Tá? Então, primeiro eu vou pegar 840 vezes 6,5%. Ou seja, 840 vezes 6,5 sobre 100. 6,5% não é 6,5 sobre 100? Então agora eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Multiplica esse com esse e depois divide por 100. Vai ficar assim, ó. 840 vezes 6,5 vai dar quanto? Vamos fazer? Ó, 840 vezes 6,5. Vai ficar 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 4 vai dar 20, sobe 2. 5 vezes 8 vai dar 40, mais 2, 42. E aqui, 6 vezes 0 vai dar 0, 6 vezes 4 vai dar 24, sobe 2, 6 vezes 8, 48, mais 2, 50. Certo? Então ficou 0, 0, 6, 4 e 54.600. Só que tem a vírgula aqui, né? Então anda uma cada com a vírgula. Então ficou 5.460. Então ficou assim, ó, 5.460, multipliquei esse com esse, né? Sobre esse 100 que estava aqui embaixo. Agora, dividindo isso aqui, ó, é só andar duas casas com a vírgula. Então, a vírgula tá aqui, ela anda uma, duas. Então ficou 54,60. Ou seja, 6,5% de 840 é 54,60. Então agora eu vou pegar 840, que é o que ela tinha, mais 54,60, né? Isso aqui vai dar 894,60. Então ela vai ter isso aqui em novembro. Então isso é acréscimo, beleza? Então a gente pega, tira a porcentagem do total que ela tem e soma, porque você vai lembrar, acréscimo é soma, certo? E agora desconto. Desconto é a mesma coisa, só que em vez de somar eu vou subtrair. Então, ó, vamos ver a situação de desconto. Ó, uma loja de eletrodomésticos oferece promoção indicada no cartaz. Qual será o preço de uma geladeira que custa 1.280? Então o preço inicial é esse. E está com 15% de desconto, ou seja, menos 15%, que é desconto, né? Menos. Certo? Então, primeira coisa, vamos ter que achar quanto que vale 15% disso aqui, ó. Então, a gente vai fazer 1.280 vezes 15%. Certo? Vamos lá, ó. 1.280 vezes 15 vai dar 5 vezes 0 dá 30. Opa, dá 0, né? 5 vezes 8 dá 40, sobe 4. 5 vezes 2 dá 10, mais 4 dá 14, sobe 1.
5 vezes 1 dá 5, mais 1, 6. Aqui vai dar 0, dá 8, vai dar 2 e vai dar 1. Então ficou 0, 0, 4 mais 8 vai dar 12, sobe 1. 7 mais 2 vai dar 9 e 1. Então ficou 19.200 dividido por 100. Corta 2 0, corta 2 0, ficou R$192. Ou seja, 15% de 1.280 é R$192. Então eu vou pegar 1.280 menos 192. Essa continha vai dar R$1.088. A geladeira vai sair com um desconto, vai sair a R$1.088. Beleza, galera? Então essa aí foi nossa aulinha de acréscimo e desconto, tá? Eu vou deixar para vocês aí o exercício 1, 2 e 3, a página 6. Ó. Página 6, número 1, 2 e mandar lá no Google Classroom, beleza? Essa aí foi nossa aula, espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu! No nono ano, tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade falando um pouquinho mais sobre a resistência cultural. Continuidade ao que a gente já viu na live, né? A gente falou um pouquinho. Então, a gente vai ver algumas outras formas de resistência. No início dos anos 60, vários grupos de estudantes, eles se organizavam para promover movimentos populares tanto para a educação quanto para a cultura. E esse grupo de estudantes eles recebeu um apoio do Partido Comunista Brasileiro. No início, a Igreja Católica ela apoiava os militares. Só que com o passar do tempo, alguns membros da igreja acabaram aderindo a esses movimentos de oposição à ditadura, principalmente contra a censura e as práticas de tortura, além, é claro, do desrespeito aos direitos humanos. Tudo isso foi o começo da igreja pensar em ir contra a ditadura militar. A partir de 64, os movimentos culturais, políticos e religiosos passaram a estimular a população a resistir e protestar de forma pacífica, para que não acontecessem as atrocidades que estavam acontecendo até então. Os artistas, eles participavam desse movimento e assumiam um posicionamento crítico perante o governo e procuravam abordar alguns problemas sociais brasileiros através da sua música e de maneira bastante sutil, para que eles não sofressem as consequências, né? Durante o regime militar, a música foi uma das formas de protesto mais utilizadas para denunciar e criticar os problemas da sociedade brasileira. Nessa época, a música popular brasileira, conhecida como MPB, se firmou como influente do movimento artístico e que fazia essa oposição ao governo. Vários compositores brasileiros fizeram letras de músicas que desafiavam o regime militar e a censura, ficando conhecidas como canções de protesto. Esses artistas conquistaram grande simpatia do público, os quais se destacam aí a Nara Leão, Elis Regina, Carlos Lira, João Bosco, Edu Lobo e o mais conhecido Chico Buarque de Holanda. Nesse período também ficou conhecido o tropicalismo, que foi um movimento cultural brasileiro que ganhou impressão nacional mais ou menos no fim dos anos 60. E ela trouxe novos questionamentos sobre a cultura brasileira, principalmente em relação à identidade nacional e ao comportamento conservador da sociedade. Os tropicalistas, como eram conhecidos, assimilavam os elementos estrangeiros e misturavam a cultura popular brasileira.
resistência na imprensa. Perdão. Inicialmente, o golpe militar de 64 obteve a simpatia da imprensa, que apoiavam a derrubada do João Goulart. No entanto, depois do golpe, grandes jornais como o Correio da Manhã passaram a publicar denúncias relacionadas ao governo e acabaram sendo perseguidos pelo regime militar. Quase todos os jornais de esquerda foram fechados. Os veículos de comunicação que permaneciam em atividade, como jornais e revistas, e cinema, televisão, eles foram afetados pela censura de maneira bastante rígida. Várias editoras de livros e redações de jornais que propagavam ideias que iam contra os ideais militares sofreram duras intervenções, como o recolhimento das edições que eram impressas, a prisão de editores, prisão de redatores e inclusive prisão de repórteres, e alguns foram até torturados. Grupos de jornalistas, eles fundaram um jornal, um pequeno jornal, que obteve uma grande aceitação do público. E ele servia também para denunciar alguns abusos da ditadura. Para conseguir transmitir essas informações, alguns jornalistas eles usavam mensagens cifradas e outros usavam humor, como as tirinhas que a gente conhece até hoje, para poder criticar o regime militar. A abertura do Brasil para o capital internacional. Ao assumir o poder, os militares eles adotaram uma série de ações reformistas no campo econômico e também no campo financeiro. Eles pretendiam modernizar, digamos assim, o perfil brasileiro, a fim de garantir um crescimento econômico e afastar a então ameaça comunista. O plano econômico adotado pelo governo militar, ele se baseava na entrada de capital estrangeiro e na instalação de indústrias no Brasil. Para isso, eles fizeram grandes investimentos na construção e na modernização de portos e rodovias. Por outro lado, o governo tentava aumentar o volume de exportações e, para isso, procurava conter o crescimento do consumo interno, mantendo os salários baixos. Para estimular a entrada do capital estrangeiro, os militares alteraram algumas leis que restringiam o envio de lucros para o exterior. Desse modo, as empresas multinacionais tinham a certeza que o capital investido no Brasil retornaria aos seus países de origem. A nova política econômica, ela permitiu ao país receber várias indústrias multinacionais, principalmente dos Estados Unidos, elevando assim a produção de bens de consumo duráveis, como automóveis e eletrodomésticos. Houve também o crescimento de exportação e da exploração de reservas naturais e da produção industrial. Para aumentar a produção, o governo passou a conceder empréstimos aos empresários, além de facilitar o crédito, viabilizando assim o aumento do consumo. Com o aumento de consumo veio a crise. Para obter essa demanda crescente de consumo, o governo recorreu a novos empréstimos estrangeiros. Aumentou, assim, a dívida externa e a dependência brasileira em relação ao capital estrangeiro. Em 73, teve o início da crise internacional, que ocasionou o grande aumento do preço do petróleo.
numa época em que o Brasil importava a maior parte do combustível que consumia. Além disso, o governo militar passou a ter mais dificuldade em conseguir novos empréstimos estrangeiros, e houve então a elevação dos juros e da dívida externa. O governo então procurou aumentar as exportações, e isso desvalorizou a moeda. Como consequência, no início da década de 80, a inflação disparou e os recursos provenientes das exportações passaram a ser utilizados, em sua maior parte, para pagar as parcelas e os juros da dívida externa. Deste modo, chegava ao fim o milagre econômico, deixando como resultado uma economia estagnada e endividada. Durante esse período, chamado de milagre econômico, aumentou a concentração de renda, agravando mais ainda o problema de desigualdade social. A gente vai ficar por aqui, galera. A atividade que vocês vão fazer está na página 17. Vocês não precisam fazer a número 1, nem a número 3, nem a número 4. Vocês vão fazer para mim a página 17, somente a número 5. Quando teve início a abertura política no Brasil, quais foram as consequências, as principais medidas tomadas pelos militares para conduzir este processo? Só a número 5 que vocês vão responder para mim e postar lá no Classroom, tá ok? Essa atividade vai valer meio ponto, tá bom? Vou colocar lá no Classroom, vocês já sabem que vai valer meio ponto. E a número 3 e a número 4, nós vamos responder juntos na próxima live, tá ok? Então não precisam responder nem a número 3 nem a número 4, beleza? Qualquer dúvida, galera, pode me procurar, todos têm meu telefone, pode me procurar. Beijos pra vocês e até a próxima aula.